Este é Júpiter, o planeta que quase se tornou uma estrela. 778 milhões de quilômetros do Sol, nas frias regiões externas do Sistema Solar, onde a luz solar é 25 vezes mais fraca do que na Terra, existe um mundo tão massivo que tudo o que há no Sistema Solar, cada planeta, cada lua, cada asteroide, cada cometa, poderia ser combinado em um único corpo, e ainda assim pesaria menos da metade do que Júpiter pesa. Júpiter contém 318 vezes a massa da Terra. Seu diâmetro é 11 vezes maior. Seu volume poderia abrigar mais de 1.300 terras. Se o Sistema Solar fosse um pátio de escola, Júpiter não seria o maior aluno. Ele seria o único aluno. Todos os outros seriam insetos. Se você colocasse cada planeta, lua, asteroide e cometa do Sistema Solar de um lado de uma balança cósmica e Júpiter sozinho do outro, Júpiter o superaria em quase 2,5 vezes. O planeta é tão massivo que não orbita o Sol da maneira usual. O centro de massa do sistema Júpiter-Sol, o baricentro, está localizado fora da superfície do Sol, a cerca de 50 mil quilômetros acima dele. Júpiter é o único planeta suficientemente massivo para fazer o Sol oscilar visivelmente. Essa oscilação é, de fato, uma das principais maneiras que os astrônomos detectam planetas gigantes ao redor de outras estrelas, medindo o pequeno movimento de vai e vem que o planeta induz em sua estrela hospedeira. A massa de Júpiter também é a razão pela qual o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter nunca se consolidou em um planeta. As perturbações gravitacionais de Júpiter agitam continuamente os asteroides, mantendo suas velocidades relativas altas o suficiente para que colisões tendam a despedaçar os corpos em vez de uni-los. Sem Júpiter, o cinturão de asteroides poderia ter se aglutinado em um planeta com a massa de Marte. Com Júpiter, o cinturão permanece uma coleção de fragmentos, um planeta que nunca teve a chance de nascer. A massa total do cinturão de asteroides hoje é de apenas cerca de 4% da massa da Lua, uma quantidade trivial, muito menor do que o que deve ter existido na região quando o Sistema Solar era jovem. A maior parte da massa original foi ejetada pelas perturbações gravitacionais de Júpiter ao longo dos últimos 4,5 bilhões de anos. O cinturão de asteroides é, nesse sentido, mais uma vítima da dominância de Júpiter. Uma região do Sistema Solar que deveria ter produzido um planeta foi, em vez disso, impedida de fazê-lo, com seu material de construção espalhado e esgotado, deixando para trás apenas um fino remanescente. O pequeno tamanho de Marte, a baixa massa do cinturão de asteroides e a ausência de planetas entre Marte e Júpiter são todas consequências da mesma causa: a gravidade de Júpiter, operando continuamente por 4,5 bilhões de anos, mudando e remodelando o sistema solar interno. E, no entanto, o cinturão de asteroides não é desprovido de valor. Ele é uma fonte de meteoritos, fragmentos de asteroides que caem na Terra, trazendo consigo informações químicas e isotópicas sobre o início do sistema solar. Muitos dos meteoritos mais cientificamente importantes vêm do cinturão de asteroides, incluindo os condritos carbonáceos, que podem ter trazido água e moléculas orgânicas para a Terra. O cinturão também é um recurso potencial para futuras explorações espaciais, contendo minerais e gelo de água que poderiam apoiar atividades humanas além da Terra. Júpiter impediu que o cinturão se tornasse um planeta, mas não impediu que fosse útil. E ainda assim, por toda a sua imensidão, Júpiter é um fracasso. Ele é 80 vezes mais leve do que o necessário para iniciar a fusão de hidrogênio em seu núcleo, o processo que alimenta cada estrela no universo. Se Júpiter tivesse nascido com apenas 80 vezes mais massa, teria ultrapassado o limiar. A temperatura e a pressão em seu centro teriam alcançado os valores críticos necessários para fundir hidrogênio em hélio,
liberando a energia que sustenta uma estrela. Júpiter teria se tornado uma pequena e tênue anã vermelha, o tipo de estrela mais comum na galáxia, e nosso sistema solar teria sido um sistema binário, com 2 sóis no céu. Não aconteceu. Júpiter ficou aquém por um fator de 80. E assim, ele permanece na escuridão, irradiando o calor de sua lenta contração, brilhando fracamente no infravermelho, um mundo que não é nem planeta nem estrela, mas algo entre os dois. Um gigante gasoso, o maior de seu tipo em nosso sistema solar, grande demais para ser ignorado e pequeno demais para brilhar. Mas a falha de Júpiter em se tornar uma estrela não o torna insignificante. Isso o torna o planeta mais importante do sistema solar. Júpiter moldou tudo. Sua gravidade esculpiu o cinturão de asteroides, impedindo a formação de um planeta entre Marte e sua própria órbita. Sua migração pelo início do sistema solar, uma jornada violenta e abrangente em direção ao Sol e depois de volta para fora, pode ter destruído uma geração inteira de planetas. Superterras, o tipo de planeta mais comum na galáxia, que nosso sistema solar conspicuamente não possui. Sua influência gravitacional determinou o tamanho de Marte, a composição do cinturão de asteroides, a entrega de água à Terra e a arquitetura orbital de todo o sistema planetário. Sem Júpiter, o sistema solar interno não se pareceria em nada com o que é hoje. A Terra poderia não existir, ou poderia existir como uma superterra, um mundo inchado, com uma atmosfera densa e pressão superficial esmagadora, talvez inabitável, talvez irreconhecível. Júpiter é o arquiteto, o valentão, o escultor, a estrela fracassada que, ao falhar, tornou tudo o mais possível. E ele carrega dentro de si segredos sobre o nascimento do sistema solar que nenhum outro planeta pode fornecer. Júpiter foi o primeiro planeta a se formar, condensando-se da nebulosa solar nos primeiros milhões de anos, antes que o disco de gás se dissipasse, antes que os planetas terrestres tivessem começado a se reunir. É o planeta mais antigo, e sua composição, a proporção de elementos pesados em relação ao hidrogênio e hélio, a abundância de água, a estrutura de seu núcleo, é um registro fóssil das condições que existiam na nebulosa solar no momento em que a formação de planetas começou. Ler Júpiter é ler a certidão de nascimento do Sistema Solar. Esta noite, vamos descer ao maior planeta do Sistema Solar. Desde suas tempestades que rugem por séculos até seu interior, onde o hidrogênio se torna um metal, desde seu mini-sistema solar de luas até seu papel em moldar a própria existência da Terra. Porque Júpiter não é apenas o maior planeta. Ele é a razão pela qual o Sistema Solar se parece como se parece, e a razão pela qual não se parece com todos os outros sistemas planetários da galáxia. Certifique-se de se inscrever, porque há muitas outras histórias cósmicas extraordinárias esperando. Júpiter irradia aproximadamente 1,6 vezes mais energia do que recebe do Sol. Este é um fato medido, confirmado por várias espaçonaves, mais precisamente pela sonda Cassini, durante seu sobrevoo em dezembro de 2000. O planeta brilha no infravermelho, não com a intensidade ofuscante de uma estrela, mas com um brilho constante e quente que persiste há 4,5 bilhões de anos e não mostra sinais de diminuição. A fonte desse calor é a própria gravidade. Júpiter ainda está se contraindo, lentamente, imperceptivelmente. A uma taxa de aproximadamente 1 milímetro por ano, o planeta inteiro está encolhendo sob seu próprio peso. À medida que se contrai, a energia potencial gravitacional é convertida em energia térmica, aquecendo o interior. Esse processo, conhecido como mecanismo de Kelvin-Helmholtz, foi proposto originalmente no século XIX como uma explicação para a luminosidade do Sol. Descobriu-se que era insuficiente para o Sol. Apenas a fusão nuclear pode explicar a produção de energia do Sol. Mas para Júpiter, funciona.
A lenta contração gravitacional de um corpo tão massivo, sustentada por bilhões de anos, produz calor suficiente para justificar a radiação excessiva observada. A temperatura interna de Júpiter é verdadeiramente extraordinária. No seu núcleo, modelos prevêem temperaturas que variam de aproximadamente 20.000 a 36.000 Kelvin, mais quentes do que a superfície do Sol. A pressão no centro é estimada entre 200 e 400 milhões de atmosferas. Sob essas condições, o hidrogênio, que compõe a maior parte da massa de Júpiter, se comporta de maneiras que não têm paralelo na Terra. A uma profundidade de cerca de 7.000 a 25.000 quilômetros abaixo das nuvens, uma região de pressão extraordinária, mas ainda não nas extremas condições do interior profundo, o hidrogênio passa por uma transição de fase. Com pressões que ultrapassam cerca de 1 milhão de atmosferas, as moléculas de hidrogênio são comprimidas de tal forma que seus elétrons são liberados de seus átomos originais e se tornam compartilhados entre todos os átomos, formando um mar de elétrons coletivo. O hidrogênio se torna metálico, um fluido denso e eletricamente condutor que se assemelha mais ao mercúrio líquido do que a qualquer gás. Esse oceano de hidrogênio metálico se estende por dezenas de milhares de quilômetros, preenchendo a vasta maioria do interior de Júpiter. É o maior corpo de hidrogênio metálico do Sistema Solar, uma substância que não existe naturalmente em nenhum lugar da Terra, que só pode ser produzida em laboratórios sob condições extremas por frações de segundo. Dentro de Júpiter, ele existe permanentemente, em quantidades que superam tudo o que nossa física consegue recriar. A camada de hidrogênio metálico é o motor do campo magnético de Júpiter. À medida que o planeta gira, e Júpiter gira mais rápido do que qualquer outro planeta, completando uma rotação em apenas 9 horas e 56 minutos, apesar de ser 11 vezes mais largo que a Terra, o hidrogênio metálico condutor é agitado em poderosas correntes de convecção. Essas correntes geram um campo magnético de intensidade impressionante, 20.000 vezes mais forte que o da Terra, se estendendo tão longe no espaço que sua magnetosfera, a região do espaço dominada pelo campo magnético, se estende por mais de 5 milhões de quilômetros em direção ao Sol e se afunila em uma cauda magnética que se estende além da órbita de Saturno. Se a magnetosfera de Júpiter fosse visível a olho nu da Terra, pareceria aproximadamente 2 vezes o tamanho da lua cheia no céu. O campo magnético captura partículas carregadas do vento solar e da lua vulcânica de Júpiter, Io, criando cinturões de radiação tão intensos que entregariam uma dose letal a um ser humano desprotegido em minutos. Cinturões de radiação internos estão entre os ambientes mais hostis do Sistema Solar. Naves espaciais que se aventuram próximas, como a Juno, que está orbitando Júpiter desde 2016, devem ser envolvidas em cofres de eletrônicos resistentes à radiação para sobreviver. Mesmo assim, os instrumentos da Juno se degradaram ao longo de sua missão, lentamente corroídos pelo bombardeio implacável de partículas de alta energia. A magnetosfera não é apenas um escudo, é um motor, um vasto sistema dinâmico que acelera partículas a energias enormes, gera emissões de rádio poderosas detectáveis da Terra e cria exibições aurorais nos polos de Júpiter que superam qualquer coisa vista em nosso planeta. As auroras de Júpiter são impulsionadas principalmente pela rotação da própria magnetosfera, que captura partículas carregadas das emissões vulcânicas de Io e as lança ao longo das linhas do campo magnético em direção aos polos. As emissões aurorais resultantes são centenas de vezes mais poderosas do que as luzes do norte da Terra, irradiando em comprimentos de onda ultravioleta, visíveis e de raios X. O toró-plasma de Io, o anel de enxofre e oxigênio ionizados que circunda Júpiter na distância orbital de Io, é uma das estruturas mais notáveis do Sistema Solar.
Ele contém cerca de 1 tonelada de material por segundo, contribuído pelos vulcões de Io, e é uma fonte importante das partículas carregadas que povoam os cinturões de radiação de Júpiter. A interação entre o toró, a magnetosfera e a atmosfera de Júpiter é um sistema de complexidade extraordinária, um acelerador de partículas do tamanho de um planeta, alimentado pela rotação de um mundo que gira uma vez a cada 10 horas. O núcleo de Júpiter, antes considerado uma esfera compacta de rocha e gelo, com cerca de 10 a 15 massas terrestres, revelou-se algo muito mais intrigante. As medições de gravidade da sonda Juno mostraram que o núcleo de Júpiter não é uma esfera sólida e bem definida, mas sim uma região diluída e extensa, um núcleo difuso onde elementos pesados se misturam gradualmente ao hidrogênio metálico circundante, em vez de estarem concentrados no centro. Esse núcleo difuso pode se estender de 30 a 50% do raio de Júpiter, contendo talvez de 25 a 50 massas terrestres de elementos pesados misturados ao hidrogênio e hélio. A descoberta desse núcleo diluído foi inesperada. Os modelos padrão de formação de planetas gigantes previam um núcleo compacto e claramente definido. Sua ausência, ou melhor, sua dissolução, sugere que Júpiter se formou por um processo que não produziu uma clara separação entre núcleo e envoltório, ou que o núcleo compacto original foi erodido ao longo de bilhões de anos por mistura convectiva com o hidrogênio sobrejacente. Em qualquer caso, o núcleo diluído forçou os cientistas planetários a revisarem seus modelos sobre como os gigantes gasosos se formam, não apenas em nosso sistema solar, mas também ao redor de outras estrelas. Júpiter não é uma simples bola de gás. É um mundo complexo e estratificado, com um interior exótico que transita do gás hidrogênio molecular nas camadas superiores da atmosfera, passando pelo hidrogênio molecular líquido, até um vasto oceano de hidrogênio metálico e, finalmente, a um núcleo difuso enriquecido em elementos pesados. Cada camada é separada não por limites nítidos, mas por transições graduais, governadas pelo aumento implacável de temperatura e pressão com a profundidade. Não há superfície, não há pouso, há apenas a profundidade crescente. Se você pudesse, de alguma forma, descer pela atmosfera de Júpiter, um experimento mental, já que nenhuma nave tripulada ou não tripulada poderia sobreviver à jornada, a experiência seria incomparável com qualquer coisa vivida na Terra. Você começaria na atmosfera superior, nas camadas de nuvens, onde a temperatura é de cerca de menos 145 graus Celsius e a pressão é de aproximadamente uma atmosfera, semelhante ao nível do mar na Terra. As nuvens aqui são compostas de cristais de gelo de amônia, brancos e frios. À medida que você descesse, a pressão e a temperatura aumentariam constantemente. Dentro de algumas dezenas de quilômetros, você passaria por uma camada de nuvens de hidrosulfeto de amônio, marrons e escuras, responsáveis pela coloração das faixas de Júpiter. Mais profundo ainda, nuvens de água se formam a pressões de vários bares e temperaturas acima do ponto de congelamento da água. Relâmpagos iluminam essas nuvens de água, iluminando as profundezas com uma luz breve e brilhante. O céu acima de você se estreitaria até se fechar. O Sol, já distante e fraco, desapareceria completamente. Você estaria caindo por uma sopa espessa de hidrogênio e hélio, com a pressão subindo além de 10 bares, 100 bares, 1000 bares. A temperatura superaria a temperatura ambiente, ultrapassaria o ponto de ebulição, passando da temperatura de um forno de cozinha. O hidrogênio ao seu redor não se comportaria mais como um gás. Seria um fluido supercrítico, nem gás, nem líquido, com a densidade da água e a compressibilidade do ar. A cerca de 7.000 km abaixo das camadas de nuvens, você alcançaria a transição para o hidrogênio metálico. O fluido ao seu redor se tornaria eletricamente condutor,
um metal líquido opaco e cintilante, brilhando com sua própria luz infravermelha, quente o suficiente para derreter aço. Você estaria suspenso em um mar de metal líquido, mais profundo do que qualquer oceano na Terra, sem fundo à vista. Somente o aumento gradual e esmagador da pressão, empurrando em direção ao núcleo, onde as temperaturas rivalizam com a superfície do Sol. Ninguém jamais fará essa jornada. Mas entender o que existe ao final dela, a estrutura, a composição, a dinâmica do profundo interior de Júpiter, é um dos objetivos centrais da ciência planetária. A sonda atmosférica Galileu fez parte dessa jornada. Em 7 de dezembro de 1995, a sonda se separou do orbitador Galileu e mergulhou na atmosfera de Júpiter a uma velocidade de 47,8 km por segundo, a entrada atmosférica mais rápida já alcançada por um objeto feito pelo homem. O escudo térmico, feito de material fenólico de carbono, foi consumido enquanto a sonda desacelerava, enfrentando forças de 230 G, 230 vezes a força da gravidade na superfície da Terra. Após a liberação do escudo térmico, um paraquedas foi acionado e a sonda desceu pela atmosfera, transmitindo dados por 57,6 minutos antes que o sinal fosse perdido a uma profundidade de cerca de 150 quilômetros abaixo das nuvens, a uma pressão de aproximadamente 23 bares e a uma temperatura de 153 graus Celsius. O que a sonda encontrou foi surpreendente. A região em que entrou, posteriormente identificada como um ponto quente, uma clareira nas nuvens, estava anormalmente seca e com baixos níveis de amônia, sulfeto de hidrogênio e água, em comparação com o que os modelos previam. Durante anos, esse resultado intrigou os cientistas, levando alguns a questionar se a atmosfera de Júpiter era realmente seca ou se a sonda havia simplesmente entrado em uma região não representativa. As medições globais de micro-ondas da Juno eventualmente confirmaram o segundo. A sonda Galileu havia amostrado o equivalente a um deserto em um mundo oceânico. A atmosfera global é mais úmida, rica e complexa do que o único ponto de dados da sonda sugeria. Nenhuma sonda entrou na atmosfera de Júpiter desde então. Os desafios técnicos são formidáveis. A pressão esmagadora, a temperatura crescente, a química corrosiva e a perda total de comunicação enquanto a sonda desce além do alcance dos sinais de rádio. Mas o valor científico de uma segunda sonda de entrada, direcionada a uma região atmosférica mais representativa, seria enorme. Alguns conceitos de missão propuseram tais sondas, mas nenhuma ainda foi financiada. A atmosfera de Júpiter é a mais dinâmica e a mais estudada de qualquer planeta além da Terra. Os topos das nuvens, a superfície visível do planeta, estão organizados em bandas alternadas de luz e escuridão que se estendem por toda a circunferência. As bandas claras, chamadas de zonas, são regiões de ar ascendente, onde cristais de amônia se condensam em alta altitude e refletem a luz do Sol. As bandas escuras, chamadas de cintos, são regiões de ar descendente, onde as nuvens de amônia foram limpas e camadas de nuvens mais profundas e escuras estão expostas. As fronteiras entre zonas e cintos são marcadas por poderosos jatos, ventos que atingem velocidades de até 620 km por hora, sustentados não pelo aquecimento solar, mas pelo enorme calor interno de Júpiter e sua rápida rotação. O padrão de vento zonal, jatos alternados para leste e oeste, é uma consequência do efeito Coriolis, atuando em um planeta que gira rapidamente com forte convecção interna. A mesma física básica produz os ventos alísios e os jatos na Terra, mas em Júpiter, com um período de rotação inferior à metade do da Terra e uma fonte de calor interna muito mais poderosa que o aquecimento solar, o resultado é muito mais dramático. Dezenas de jatos alternados, cada um com centenas de quilômetros de largura, correndo ao redor do planeta a velocidades que devastariam qualquer estrutura na Terra.
A estabilidade dessa estrutura em bandas é notável. As zonas e cintos foram observados por séculos, e embora suas características individuais mudem, tempestades aparecem e desaparecem, cores mudam, as bordas flutuam, o padrão geral permaneceu essencialmente constante ao longo da era de observação telescópica. Essa estabilidade sugere que a bandagem não é um fenômeno superficial, mas está enraizada nas dinâmicas profundas da atmosfera de Júpiter, conectada aos padrões de convecção interna que transportam calor do interior até os topos das nuvens. A grande mancha vermelha é a característica atmosférica mais famosa do Sistema Solar. Uma tempestade que tem sido observada continuamente por pelo menos 190 anos, e possivelmente por muito mais tempo. Trata-se de um vórtice anticiclônico, um sistema de alta pressão que gira no sentido anti-horário no hemisfério sul de Júpiter, com velocidades de vento em suas bordas que superam os 430 km por hora. Em seu ponto mais largo, a Grande Mancha Vermelha se estende por cerca de 16 mil quilômetros, tamanho suficiente para engolir a Terra inteira. No século XIX, ela era mais do que o dobro desse tamanho. A Grande Mancha Vermelha está encolhendo. Observações ao longo do último século mostraram uma redução constante em sua dimensão leste-oeste, e nas últimas décadas, a taxa de encolhimento acelerou. Atualmente, a tempestade é mais oval do que era em séculos anteriores, e alguns cientistas atmosféricos especulam que ela pode desaparecer completamente nas próximas décadas, embora essa previsão seja incerta. A dinâmica da Grande Mancha Vermelha, o que a alimenta, o que a sustentou por tanto tempo e o que pode fazer com que ela se dissipe, continua pouco compreendida. Pode ser alimentada pela fusão de tempestades menores, que são continuamente geradas pela circulação atmosférica de Júpiter e ocasionalmente absorvidas pelo vórtice maior. Em 2020, o radiômetro de micro-ondas da Juno revelou que a Grande Mancha Vermelha se estende muito mais profundamente na atmosfera de Júpiter do que se imaginava, pelo menos 300 a 500 quilômetros abaixo das nuvens visíveis. A tempestade não é um fenômeno raso, de nível superficial. É uma estrutura de raízes profundas, ancorada nas camadas da atmosfera de Júpiter, bem abaixo da luz do Sol. Mas a Grande Mancha Vermelha não está sozinha. A atmosfera de Júpiter está repleta de tempestades. Ovais brancas, barcaças marrons, festões e plumas pontilham a superfície visível. Relâmpagos, observados pela primeira vez pela Voyager 1 em 1979 e estudados em detalhes pela Juno, brilham na atmosfera profunda, alimentados pela vigorosa convecção do ar rico em água que sobe do interior mais quente. A Juno descobriu que os relâmpagos de Júpiter estão concentrados perto dos polos, ao contrário da Terra, onde estão concentrados nos trópicos. Essa diferença surge porque as regiões polares de Júpiter são aquecidas de baixo para cima pela convecção interna, enquanto os trópicos recebem mais energia solar, que estabiliza a atmosfera superior, suprimindo as tempestades convectivas. A atmosfera de Júpiter é um laboratório para a dinâmica atmosférica, um lugar onde os princípios da mecânica dos fluidos se desenrolam em uma escala vastamente maior do que qualquer coisa na Terra, impulsionados por forças, calor interno, rotação rápida, pressão extrema, que não têm equivalente terrestre. Compreender a atmosfera de Júpiter é essencial não apenas para a ciência planetária, mas para a ciência atmosférica em geral. Modelos computacionais de dinâmica atmosférica, as mesmas equações fundamentais que os meteorologistas usam para prever o clima na Terra, são testados e refinados usando a atmosfera de Júpiter como um laboratório natural. O sucesso ou fracasso desses modelos em reproduzir as correntes de jato, vórtices e sistemas de tempestades de Júpiter nos diz se nossa compreensão teórica da dinâmica dos fluidos está correta em regimes muito além da experiência terrestre.
Essa troca de conhecimentos entre a ciência atmosférica planetária e terrestre já produziu resultados. As percepções da dinâmica atmosférica de Júpiter influenciaram o desenvolvimento de modelos de circulação oceânica na Terra, porque a física dos sistemas de fluidos em rápida rotação é universal. A matemática não se importa se o fluido é o oceano da Terra, a atmosfera de Júpiter ou o interior de uma estrela. As mesmas equações os governam, e testar essas equações contra a vasta e bem observada atmosfera de Júpiter fortalece nossa confiança em suas previsões para o clima da Terra, pois testa nossos modelos teóricos em um regime que a atmosfera da Terra nunca se aproxima. A distância entre um planeta e uma estrela é menor do que a maioria das pessoas imagina. Júpiter é composto principalmente de hidrogênio e hélio, os mesmos elementos que formam o Sol e todas as outras estrelas da sequência principal. Aproximadamente 75% de sua massa é hidrogênio, pequena quantidade de elementos mais pesados. A composição de Júpiter é essencialmente estelar. A diferença não está no que Júpiter é feito, mas na quantidade desses elementos que ele possui. A massa mínima necessária para iniciar a fusão de hidrogênio sustentada, o processo que define uma estrela, é cerca de 80 vezes a massa de Júpiter, ou aproximadamente 0,08 massas solares. Abaixo desse limite, a temperatura do núcleo nunca atinge os aproximadamente 10 milhões de Kelvin necessários para que a cadeia de prótons funcione. Os objetos que se encontram nesse intervalo, entre cerca de 13 e 80 massas de Júpiter, são chamados de anãs marrons, muito massivas para serem planetas, mas muito leves para serem estrelas, brilhando fracamente devido ao calor da contração gravitacional e, em alguns casos, à breve fusão de deutério. Júpiter, com uma massa de um Júpiter, está bem abaixo até mesmo do limite das anãs marrons. Ele não está próximo de ser uma estrela da maneira como algumas narrativas populares sugerem. Mas a comparação não é irrelevante. Considere o contínuo. Em uma extremidade, planetas rochosos como a Terra, diferenciados, densos, com atmosferas finas dominadas por moléculas pesadas. Na outra extremidade, estrelas da sequência principal, sustentadas pela fusão nuclear, irradiando prodigiosamente, visíveis através de distâncias interestelares. Entre esses extremos, existe uma vasta gama de objetos: superterras, gigantes gasosos, anãs marrons e as estrelas de baixa massa que queimam hidrogênio. Júpiter se posiciona nesse contínuo, na fronteira entre os planetas gigantes gasosos e os objetos que produzem sua própria luz. As anãs marrons, objetos entre cerca de 13 e 80 massas de Júpiter, ocupam o espaço entre planetas e estrelas. Elas são leves demais para sustentar a fusão de hidrogênio, mas massivas o suficiente para fundir brevemente o deutério, hidrogênio pesado, o início de suas vidas. Após o esgotamento do deutério, elas esfriam lentamente e se apagam, brilhando fracamente no infravermelho por bilhões de anos. Júpiter, com uma massa de um Júpiter, não consegue nem mesmo fundir o deutério. No entanto, seu calor interno, seu interior convectivo, seu dínamo magnético e suas dinâmicas atmosféricas se assemelham às de uma anã marrom em uma escala menor. Júpiter é de fato uma anã marrom que não conseguiu atingir o patamar. E ainda assim, a comparação é esclarecedora. Júpiter, como uma estrela, gera seu próprio calor. Como uma estrela, possui um interior convectivo, um campo magnético gerado por um dínamo interno e uma atmosfera cujas dinâmicas são impulsionadas principalmente por energia interna e não externa. Como uma estrela, é cercado por um sistema de corpos orbitais, suas 4 grandes luas galileanas, que se assemelham a um mini-sistema solar. A analogia não é perfeita, mas também não é trivial. Júpiter ocupa um ponto no contínuo entre planetas e estrelas que está mais próximo do extremo estelar
do que qualquer outro objeto em nosso sistema solar. Se Júpiter fosse mais massivo, se a nebulosa solar tivesse fornecido mais gás em sua zona de alimentação, ele poderia ter ultrapassado o limite das anãs marrons com 13 massas de Júpiter, fundindo deutério em seu núcleo por milhões de anos. Se fosse ainda mais massivo, 80 vezes seu peso atual, teria iniciado a fusão de hidrogênio e se tornado uma estrela anã vermelha, brilhando fracamente, mas de forma constante, por trilhões de anos, superando em muito a vida do Sol. Nesse cenário, o Sistema Solar seria um sistema binário. A Terra orbitava o Sol, enquanto uma pequena e tênue estrela vermelha orbitava em algum lugar nos confins do Sistema Solar. Ou as dinâmicas gravitacionais de dois corpos estelares poderiam ter impedido a formação de planetas terrestres. As condições para a vida como a conhecemos talvez nunca tivessem surgido. O fato de Júpiter não ter se tornado uma estrela foi, sob nossa perspectiva, um acidente feliz. Mas, do ponto de vista do universo, isso não foi um acidente. Foi física. Júpiter simplesmente não tinha massa suficiente. E a razão para isso está ligada ao tempo e às dinâmicas de sua formação. Um processo que, por sua vez, moldou toda a arquitetura do Sistema Solar. A Grande Manobra. Esse é o nome dado a uma das hipóteses mais influentes na ciência planetária moderna. Um modelo que explica não apenas a órbita atual de Júpiter, mas também o tamanho de Marte, a composição do cinturão de asteroides, a ausência de superterras em nosso sistema solar e, possivelmente, a própria existência da Terra como a conhecemos. A hipótese, proposta em 2011 por Kevin Walsh e colegas, começa com uma premissa simples. Júpiter não se formou onde está agora. No modelo padrão de formação de planetas, o núcleo de Júpiter, um corpo rochoso e gelado de talvez 10 a 15 massas terrestres, se formou relativamente rápido, dentro dos primeiros milhões de anos do Sistema Solar, no disco protoplanetário rico em gás. Assim que esse núcleo alcançou uma massa crítica, começou a capturar gravitacionalmente hidrogênio e hélio do disco ao seu redor a uma taxa acelerada, uma acreção de gás descontrolada, crescendo até sua massa atual de 318 massas terrestres em poucos milhões de anos. Essa rápida formação não é apenas um detalhe. É a razão pela qual Júpiter existe. O disco de gás do qual Júpiter capturou sua atmosfera teve uma vida útil limitada, tipicamente de 3 a 10 milhões de anos, antes que a radiação do jovem Sol o dissipasse. Se o núcleo de Júpiter tivesse se formado muito lentamente, se tivesse levado 10 milhões de anos em vez de 3, não teria sobrado gás para capturar. Júpiter teria se tornado um gigante de gelo, como Netuno. Ou talvez nada. A diferença entre um gigante gasoso e um gigante de gelo pode ser reduzida a alguns milhões de anos de timing na fase inicial da formação do Sistema Solar. Júpiter venceu a corrida contra o disco em desaparecimento. Saturno, que se formou um pouco mais tarde ou um pouco mais distante, capturou menos gás. Urano e Netuno, que se formaram ainda mais tarde, quase não capturaram nada. A hierarquia dos planetas gigantes em nosso sistema solar, do rico em gás Júpiter e Saturno ao pobre em gás Urano e Netuno, é uma consequência direta do tempo. Os primeiros a se formarem conseguiram o maior volume de gás. Os tardios ficaram com as sobras. Essa hierarquia de tempo também explica uma característica intrigante do sistema solar externo: a lacuna entre os gigantes gasosos e os gigantes de gelo. Júpiter e Saturno, que se formaram nos primeiros 3 a 5 milhões de anos, capturaram gás suficiente para se tornarem mundos dominados por hidrogênio e hélio. Urano e Netuno, que se formaram ao longo de um período mais longo, talvez 10 a 20 milhões de anos, perderam o gás e se tornaram mundos dominados por gelo. A diferença não é apenas uma questão de distância ou temperatura.
É uma questão de tempo. O disco de gás tinha um prazo, e diferentes planetas o cumpriram em diferentes estágios de seu crescimento. A formação precoce de Júpiter também tem implicações para sua composição. Como se formou enquanto o disco ainda era rico em gás e turbulento, ele acumulou material de uma ampla gama de distâncias, não apenas de seu imediato entorno. Isso pode explicar a riqueza de elementos pesados na atmosfera de Júpiter. O planeta devorou planetesimais gelados de todo o sistema solar externo, incorporando sua água, amônia e metano em sua crescente envoltória. A composição da atmosfera de Júpiter é uma média ponderada da nebulosa solar primordial, tendendo para os elementos pesados que eram abundantes no frio disco externo. É por isso que a medição da abundância de água em Júpiter, feita pela sonda Juno, é tão significativa do ponto de vista científico. Ela nos revela não apenas informações sobre Júpiter, mas também sobre o disco a partir do qual todos os planetas se formaram. Júpiter é uma cápsula do tempo, uma amostra do início do Sistema Solar preservada por 4,5 bilhões de anos nas profundezas do maior planeta. Cada molécula de água, cada grão de material rochoso, cada átomo de elemento pesado na atmosfera de Júpiter é um vestígio das condições que existiram quando o Sistema Solar nasceu. É por isso que os cientistas planetários às vezes descrevem Júpiter como um arquivo, uma biblioteca de informações primordiais que foi selada e preservada por 4,5 bilhões de anos. Os planetas terrestres foram transformados além do reconhecimento pela atividade geológica, intemperismo e processos biológicos. Marte perdeu sua atmosfera. Vênus se reconfigurou. As rochas mais antigas da Terra foram recicladas pela tectônica de placas. Mas Júpiter manteve sua composição original, trancada em um interior que nunca foi exposto ao espaço, nunca foi alterado por processos superficiais, nunca foi contaminado pelo contato com algo externo. Ler esse arquivo requer missões como a Juno, que sondam a atmosfera profunda com instrumentos de micro-ondas, medem o campo gravitacional com precisão extraordinária e mapeiam o campo magnético em 3 dimensões. Eventualmente, serão necessárias sondas de entrada atmosférica, direcionadas a regiões representativas do planeta, carregando espectrômetros de massa e outros instrumentos capazes de medir as razões isotópicas que carregam as informações mais detalhadas sobre as condições de formação. E pode ser que, no futuro, seja necessário retornar amostras. Embora trazer uma amostra da atmosfera de Júpiter seja um desafio que está muito além do horizonte tecnológico atual. Mas Júpiter estava embutido no disco, e o disco não era estático. Gás fluía em direção ao Sol, impulsionado por processos viscosos no disco. Júpiter, interagindo gravitacionalmente com esse gás em movimento, perdeu o momento angular e começou a migrar para dentro, em direção ao Sol, em direção ao sistema solar interno, em direção à região onde os planetas terrestres eventualmente se formariam. Essa migração para dentro foi lenta, mas implacável. Ao longo de um período de aproximadamente 100 mil anos, Júpiter espiralou para dentro de seu local de formação, que estava a cerca de 3,5 unidades astronômicas, para aproximadamente 1,5 unidades astronômicas. No caminho, passou pela região do cinturão de asteroides e pela zona onde os planetas terrestres se formariam mais tarde. Sua gravidade perturbou tudo o que encontrou, espalhando planetesimais para dentro, empurrando alguns em direção ao Sol, ejetando outros do sistema solar e rearranjando fundamentalmente a distribuição de material sólido no disco interno. A física dessa migração, conhecida como migração do tipo 2, está bem estabelecida na teoria da formação de planetas. O gigante planetário que abre um espaço embutido em um disco de gás viscoso migra para dentro a uma taxa determinada pela evolução viscosa do próprio disco. O planeta não está sendo puxado em direção ao Sol pela gravidade.
Ele está sendo levado para dentro pelo disco, como um barco pego em uma correnteza. O gás flui para dentro, arrastando o planeta consigo, porque o momento angular está sendo transportado para fora pelo disco através de processos turbulentos e viscosos. Esse mesmo processo foi invocado para explicar os Júpiter quentes encontrados ao redor de outras estrelas. A física é genérica. Deve ocorrer em qualquer sistema onde um planeta massivo se forma enquanto o disco de gás ainda está presente. O que torna nosso sistema solar especial não é que Júpiter migrou. A migração é esperada. O que nos torna especiais é que Júpiter parou. Júpiter começou sua jornada em uma posição que hoje corresponde à órbita de Marte. Em um breve momento, ele foi um planeta do sistema interno. Se tivesse continuado em sua trajetória, teria se tornado um Júpiter quente, um dos gigantes gasosos que orbitam perigosamente perto de suas estrelas em outros sistemas planetários. Nosso sistema solar teria se assemelhado a muitos dos sistemas exoplanetários que os astrônomos descobriram. Um gigante gasoso estacionado ao lado de sua estrela, sem nada mais em sua órbita. Mas Júpiter não seguiu esse caminho. Saturno o salvou, e por extensão, a nós. Saturno, que se formou após Júpiter e possui uma massa um pouco menor, também migrou para o interior, mas a uma velocidade maior. À medida que Saturno se aproximava de Júpiter, os dois planetas entraram em uma ressonância orbital mútua, uma configuração de 3x2 ou 2x3, na qual seus períodos orbitais se tornaram interligados em uma simples proporção. Essa ressonância alterou fundamentalmente a dinâmica do sistema. A influência gravitacional combinada dos dois gigantes ressonantes abriu um espaço no disco de gás entre eles, interrompendo o fluxo de gás que arrastava Júpiter em direção ao Sol. A migração se inverteu. Ambos os planetas começaram a se mover para fora, impulsionados por interações gravitacionais com o disco de gás além de suas órbitas. Júpiter virou, como um veleiro mudando de direção. Ele inverteu seu curso e migrou de volta para fora, eventualmente se estabelecendo a aproximadamente 5,2 unidades astronômicas, perto de sua órbita atual. Saturno o seguiu, estabilizando-se entre 7 e 9 unidades astronômicas, de onde interações gravitacionais posteriores o deslocariam para sua posição atual a 9,5 unidades astronômicas. As consequências dessa manobra foram extraordinárias. Enquanto Júpiter avançava pelo sistema solar interno, sua gravidade dispersou e comprimiu o disco de planetesimais, os pequenos corpos rochosos dos quais os planetas se formam. O material que estava espalhado pelo sistema solar interno foi empurrado para dentro, acumulando-se em uma faixa estreita perto de uma unidade astronômica, aproximadamente a órbita atual da Terra. Essa concentração de material foi o que permitiu que Vênus e a Terra crescessem tanto. Fora de uma unidade astronômica, a região estava empobrecida. Marte, formado a partir dos restos deixados para trás, foi privado de material de construção. É por isso que Marte é tão pequeno. Apenas 11% da massa da Terra, em uma região onde deveria haver material suficiente para formar um planeta muito maior. A grande virada também explica o cinturão de asteroides. À medida que Júpiter se movia para dentro e depois para fora, ele passou pela região do cinturão de asteroides 2 vezes, dispersando e misturando a população. Asteroides rochosos e ricos em silicato do sistema solar interno foram misturados com asteroides gelados e ricos em carbono do sistema solar externo. Essa mistura, a coexistência de tipos fundamentalmente diferentes de material em um único cinturão, é uma das características mais distintivas do cinturão de asteroides e é difícil de explicar sem invocar a migração de Júpiter. Mas talvez a consequência mais dramática da Grande Virada seja o que ela destruiu. Em 2015,
Konstantin Batygin e Gregory Laughlin publicaram um estudo propondo que a migração para o interior de Júpiter desencadeou uma cascata de colisões entre uma primeira geração de planetas internos, planetas que já haviam começado a se formar no sistema solar interno antes da chegada de Júpiter. Esses protoplanetas eram provavelmente superterras, mundos rochosos várias vezes mais massivos que a Terra, o tipo de planeta mais comum observado ao redor de outras estrelas. À medida que Júpiter se movia para dentro, suas perturbações gravitacionais comprimiam as órbitas desses nascentes superterras, forçando-as a trajetórias cruzadas. As colisões se seguiram, não as fusões suaves que constroem planetas, mas impactos de alta energia que despedaçaram os mundos em fragmentos. Os destroços resultantes, reduzidos a pequenos pedaços pela cascata de colisões, experimentaram arrasto aerodinâmico do disco de gás circundante, que arrastou os fragmentos para dentro, espiralando-os em direção ao Sol. Júpiter destruiu a primeira geração de planetas. O sistema solar foi completamente limpo. Batygin e Laughlin chamaram esse processo de Grande Ataque, uma referência ao Grand Tack, e argumentaram que isso explica uma das características mais intrigantes do nosso sistema solar, a ausência de superterras. Superterras, planetas rochosos com massas entre 1 e 10 vezes a da Terra, são o tipo de planeta mais comum na galáxia. Elas estão presentes na maioria dos sistemas planetários observados pelo telescópio espacial Kepler e seus sucessores. Muitas orbitam próximas de suas estrelas, com períodos que variam de dias a semanas, em sistemas com múltiplos mundos compactamente agrupados. Nosso sistema solar não possui nada semelhante. Dentro da órbita de Mercúrio, há apenas espaço vazio. Entre Mercúrio e Júpiter, existem 4 pequenos planetas rochosos com atmosferas finas, cuja massa combinada é inferior a 2 massas terrestres. Isso não é o que os modelos prevêem. Um sistema solar nascido de um disco de composição normal, ao redor de uma estrela comum, deveria produzir superterras. O fato de que o nosso não o fez é uma anomalia, uma das mais significativas em toda a ciência dos exoplanetas. E o Grand Tack fornece a explicação. Júpiter os destruiu antes que pudessem se formar completamente. Se isso estiver correto, significa que nosso sistema solar, com seus pequenos planetas rochosos internos, seu denso cinturão de asteroides e seus gigantes gasosos externos, é um caso estatístico à parte. A maioria dos sistemas planetários na galáxia não possui um Júpiter. Aqueles que têm podem não ter um Saturno para reverter a migração e salvar o sistema interno. Aqueles raros sistemas que possuem tanto Júpiter quanto Saturno na configuração correta, ainda podem não reproduzir a sequência exata de eventos, a migração para dentro, a captura em ressonância, o TAC, a destruição dos planetas de primeira geração e a lenta reacumulação de uma segunda geração, que produziu nosso arranjo particular de mundos. A Terra pode dever sua existência não apenas à destruição promovida por Júpiter, mas à específica e improvável história de migração de Júpiter. O planeta que quase se tornou uma estrela é também o planeta que quase nos destruiu. E então, ao inverter seu curso, nos criou. Pense no que isso significa para a busca por planetas habitáveis ao redor de outras estrelas. Se o Grand Tack estiver correto, então planetas semelhantes à Terra, pequenos, rochosos, com atmosferas finas e água líquida na superfície, podem ser um resultado raro da formação planetária, exigindo uma cadeia específica de eventos. Um gigante gasoso se forma cedo, migra para dentro, é capturado em ressonância por um segundo gigante planetário, inverte seu curso, destrói a primeira geração de planetas internos e deixa para trás material suficiente e empobrecido para que uma segunda geração de pequenos mundos secos se forme. Se qualquer etapa dessa cadeia estiver ausente, se o primeiro gigante planetário se formar muito tarde, ou o segundo nunca se formar, ou a captura em ressonância falhar,
ou o ponto de TEC estiver na distância errada, o resultado será diferente. Um sistema de Júpiter quente sem planetas internos. Um sistema de superterras com atmosferas densas e opressoras. Um sistema onde os planetas terrestres se formaram sem perturbações, crescendo massivos e retendo densos envoltórios de hidrogênio e hélio. Cada um desses resultados é comum no catálogo de exoplanetas. O nosso é raro. Esta perspectiva não significa que a vida seja impossível em outros tipos de sistemas. Superterras podem ser habitáveis, apesar de suas atmosferas densas. Sistemas sem Júpiter ainda podem produzir pequenos planetas rochosos por meio de outros caminhos. Mas isso significa que a configuração específica do nosso sistema solar, pequenos planetas rochosos internos, um gigante gasoso externo massivo, um cinturão de asteroides, um cinturão de Kuiper e gigantes de gelo na borda, não é o resultado padrão da formação planetária. É um resultado particular, moldado pela história específica da migração precoce de Júpiter. Existimos em um sistema solar que foi moldado por Júpiter. E esse sistema solar pode ser único no universo. Quando Júpiter mudou de direção e migrou para fora, o sistema solar interno ficou apenas com os remanescentes dispersos do disco original, esgotado, seco e desprovido das superterras massivas e de atmosferas densas que povoam quase todos os outros sistemas planetários que os astrônomos estudaram. A partir desses remanescentes empobrecidos, ao longo dos próximos 100 a 200 milhões de anos, formou-se uma segunda geração de planetas: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Eles eram menores, mais secos e com atmosferas mais finas do que as superterras que substituíram. Eram, nas palavras de Gregory Laughlin, os restos, as sobras de uma catástrofe orquestrada pela fúria gravitacional de Júpiter através do sistema solar interno. É por isso que nosso sistema solar é tão peculiar. É por isso que temos planetas internos pequenos, rochosos e com atmosferas finas, em vez das superterras inchadas encontradas na maioria dos outros sistemas. É por isso que Marte é tão pequeno. É por isso que Mercúrio existe. E é por isso que a Terra, com sua massa modesta, atmosfera fina e superfície coberta de água líquida, existe na forma que permitiu o surgimento da vida. Júpiter destruiu mundos para abrir espaço para o nosso. Júpiter não é apenas um planeta, é um sistema. Seus 4 maiores satélites, Io, Europa, Ganimedes e Calisto, foram descobertos por Galileu Galilei em janeiro de 1610, tornando-se os primeiros objetos encontrados orbitando outro planeta. Sua descoberta foi uma das observações mais significativas na história da ciência, fornecendo evidências diretas de que nem tudo no cosmos orbitava a Terra e desferindo um golpe decisivo no modelo geocêntrico do universo. Galileu publicou suas observações em Sidereus Nuncius, o mensageiro estelar, em março de 1610. Em poucos anos, as luas que levaram seu nome se tornaram uma das peças centrais de evidência na Revolução Copernicana. Se as luas orbitavam Júpiter, então nem tudo orbitava a Terra. O universo era maior e mais complexo do que os antigos haviam imaginado. As 4 luas, Io, Europa, Ganimedes e Calisto, são às vezes chamadas de satélites galileanos em sua homenagem, embora tenham sido observadas independentemente pelo astrônomo alemão Simon Marius, que lhes deu seus nomes mitológicos atuais. Juntas, elas variam em tamanho de Europa, 3.122 quilômetros de diâmetro, a Ganimedes, 5.268 quilômetros, e em composição, desde a rochosa e vulcânica Io até a gelada e craterada Calisto. Seus períodos orbitais variam de 1,77 dias para Io a 16,69 dias para Calisto, e elas estão presas em uma complexa dança gravitacional. Io, Europa e Ganimedes
estão em uma ressonância orbital de 4 por 2 por 1, a ressonância de Laplace, o que significa que para cada órbita que Ganimedes completa, Europa completa 2 e Io completa 4. Essa ressonância é responsável pelo aquecimento das marés que impulsiona o vulcanismo de Io e mantém o oceano subsuperficial de Europa. A ressonância é autossustentável. As interações gravitacionais entre as três luas mantêm suas excentricidades orbitais, que, por sua vez, mantêm a flexão das marés, gerando calor interno. Se a ressonância fosse perturbada por alguma influência externa, as excentricidades diminuiriam, o aquecimento das marés se reduziria e o vulcanismo de Io eventualmente cessaria. O oceano de Europa poderia congelar. A geologia de todo o sistema depende da dança gravitacional entre esses três mundos, coreografada pela massa de Júpiter. A ressonância também impulsiona a evolução orbital. Ao longo de bilhões de anos, as luas estão lentamente migrando para fora. Io se afastando de Júpiter, Europa seguindo em sua esteira e Ganimedes logo atrás. Essa migração é alimentada pela transferência de energia da rotação de Júpiter para as órbitas das luas, mediada pela interação das marés. Júpiter está desacelerando, imperceptivelmente, enquanto suas luas flutuam para longe. No distante futuro, a ressonância de Laplace pode eventualmente se romper, liberando as luas de seu bloqueio gravitacional e alterando fundamentalmente a dinâmica do sistema. Mas isso está há bilhões de anos no futuro, muito além da escala de tempo que nos preocupa. Cada uma das luas galileanas é um mundo por si só. Io é o corpo mais vulcanicamente ativo do sistema solar. Sua superfície é um cenário infernal de vulcões em erupção, lagos de lava e planícies cobertas de enxofre, constantemente remodeladas pelas forças de maré da gravidade de Júpiter. Io orbita tão perto de Júpiter, a apenas 422 mil quilômetros, que a imensa força gravitacional do planeta estica e comprime o interior da Lua a cada órbita, gerando um calor de atrito colossal. Esse aquecimento por maré impulsiona o vulcanismo de Io, produzindo erupções que podem lançar plumas de dióxido de enxofre a centenas de quilômetros acima da superfície. O material ejetado pelos vulcões de Io é capturado pelo campo magnético de Júpiter, formando um toro em forma de dônut de gás ionizado que circunda o planeta. Io é, de muitas maneiras, o mundo mais extremo do sistema solar. Sua superfície é um mosaico de amarelos, laranjas, pretos e brancos, coloridos por enxofre e dióxido de enxofre em várias formas alótropas e congeladas. Não há gelo d'água. Não existem crateras de impacto. Qualquer cratera que se forme é rapidamente enterrada por novos depósitos vulcânicos. A superfície é completamente renovada a cada poucos milhões de anos, tornando-a uma das mais jovens do sistema solar. As erupções vulcânicas em Io são impressionantes em escala. Algumas produzem fontes de lava que alcançam 300 quilômetros acima da superfície. Fluxos de lava que se estendem por centenas de quilômetros atravessam as planícies de enxofre. As temperaturas das erupções, medidas por espaçonaves em mais de 1800 Kelvin em alguns eventos, estão entre as mais altas do sistema solar moderno, rivalizando com as lavas ultramáficas da Terra antiga. A energia para tudo isso vem de Júpiter. As forças de maré, que flexionam o interior de Io, geram cerca de 100 trilhões de watts de calor, comparável à produção total de energia da civilização humana. Esse calor deve ser continuamente dissipado através do vulcanismo. Sem a liberação vulcânica, o interior de Io derreteria completamente. A Lua é, na verdade, um motor térmico alimentado pela gravidade de Io. Também desempenha um papel crítico no sistema mais amplo de Júpiter. Sua produção vulcânica fornece o toro de plasma, que, por sua vez, abastece os cinturões de radiação. Os cinturões de radiação afetam as superfícies
e a potencial habitabilidade de Europa e Ganimedes. Tudo está interconectado pela gravidade e pelo campo magnético de Júpiter, uma teia de interações que faz do sistema de Júpiter muito mais do que a soma de suas partes. Europa, a lua mais próxima de Júpiter, é coberta por uma suave camada de gelo. Sob essa crosta gelada, aquecida pelas mesmas forças de maré que atormentam Io, embora de forma menos intensa, devido à maior distância de Europa em relação a Júpiter, há quase certeza de que existe um oceano global de água líquida, com profundidades que podem variar entre 60 e 150 quilômetros. O Oceano de Europa contém aproximadamente o dobro da água de todos os oceanos da Terra juntos. A camada de gelo é relativamente fina, talvez entre 10 e 30 quilômetros, e é cruzada por uma rede de fraturas lineares escuras que sugerem que o gelo está em constante movimento, flutuando sobre o líquido abaixo. Europa é considerada um dos lugares mais promissores do Sistema Solar para abrigar vida extraterrestre. O oceano sob seu gelo contém água salgada em contato com um fundo rochoso, uma configuração que, na Terra, gera fontes hidrotermais repletas de vida microbiana. O aquecimento por maré que mantém o oceano de Europa em estado líquido também pode impulsionar reações químicas na interface rocha-água, fornecendo a energia e os gradientes químicos necessários à vida. Europa possui água, calor, química e tempo, os mesmos ingredientes que tornaram a Terra primitiva habitável. A camada de gelo pode não ser uma barreira impenetrável. Jatos de vapor d'água, possivelmente ejetados através de fissuras no gelo, foram detectados de forma preliminar pelo telescópio espacial Hubble. Se confirmados, esses jatos forneceriam uma maneira de amostrar o oceano de Europa sem a necessidade de perfurar o gelo. Uma sonda poderia passar por um jato e analisar sua composição, em busca de moléculas orgânicas, sais e outros indicadores de habitabilidade ou vida. A questão da vida em Europa não é abstrata. Trata-se de uma hipótese específica e testável que impulsiona duas das missões espaciais mais caras e ambiciosas atualmente em operação. A missão Europa Clipper, com seu conjunto de 9 instrumentos, realizará quase 50 sobrevoos próximos de Europa, mapeando a camada de gelo, sondando o oceano e buscando jatos. A JUICE estudará a Europa durante 2 sobrevoos próximos, antes de entrar em órbita ao redor de Ganimedes. Juntas, essas missões proporcionarão a caracterização mais detalhada de um mundo oceânico já realizada. A missão Europa Clipper da NASA, lançada em outubro de 2024, está atualmente a caminho do sistema de Júpiter para estudar a camada de gelo, o oceano e a habitabilidade da Lua. Ganimedes é a maior lua do Sistema Solar, maior do que o planeta Mercúrio, e a única lua conhecida que possui seu próprio campo magnético gerado internamente. Seu interior é diferenciado em um núcleo metálico, um manto rochoso e uma espessa camada de gelo que pode conter camadas de água líquida intercaladas entre diferentes fases de gelo. Ganimedes é um mundo de complexidade geológica, com um terreno escuro antigo e fortemente craterado, cortado por um terreno mais jovem e brilhante, estriado, que registra uma história de atividade tectônica. Calisto, a lua galileana mais externa, é um corpo de gelo e rocha fortemente craterado, que parece ter estado geologicamente inativo durante a maior parte de sua história. Sua superfície é uma das mais antigas e mais crateradas do Sistema Solar, um registro do período de bombardeio inicial preservado em gelo. Apesar de sua quietude geológica, medições de gravidade sugerem que Calisto também pode abrigar um oceano subterrâneo, embora as evidências sejam menos convincentes do que as de Europa. A diversidade das luas galileanas é uma consequência da sua distância em relação a Júpiter. Io, a mais próxima do planeta, sofre o aquecimento de maré mais intenso,
e foi completamente desidratada. Qualquer água que possuía há muito foi expelida pelo calor vulcânico. Europa, um pouco mais afastada, experimenta um aquecimento de maré moderado, suficiente para manter um oceano líquido sobre uma camada de gelo, mas não o bastante para ferver a água. Ganimedes, ainda mais distante, sofre menos aquecimento de maré, mas pode ter retido calor interno suficiente, devido ao seu grande tamanho e ao aquecimento radiogênico, para sustentar um oceano subterrâneo. E Calisto, a mais externa das quatro, pode preservar um oceano primordial que persiste desde a formação da Lua, esfriando lentamente, mas nunca congelando completamente. Esse gradiente, do inferno vulcânico de Io, a quiescência gelada de Calisto, é um laboratório para estudar como o aquecimento de maré, a distância de um planeta massivo e a composição interna interagem para determinar a atividade geológica e o potencial de habitabilidade de um mundo. Um experimento natural que não poderia ser replicado na Terra e é uma das principais motivações científicas para as missões JUICE e Europa Clipper. Juntas, as luas galileanas formam um sistema que reflete, em miniatura, a estrutura do próprio sistema solar. As luas internas são mais densas e geologicamente ativas, aquecidas pela proximidade com Júpiter. As luas externas são mais geladas e tranquilas. O sistema demonstra os mesmos princípios de formação e diferenciação que produziram os planetas terrestres e gigantes. Galileu reconheceu esse paralelo há 4 séculos, e ele continua sendo um dos exemplos mais elegantes de autossimilaridade na natureza. Júpiter também possui um sistema de anéis, finos, escuros e compostos principalmente de poeira arrancada de suas pequenas luas internas por impactos de micrometeoritos. Ao contrário dos brilhantes e gelados anéis de Saturno, os anéis de Júpiter são quase invisíveis e não foram descobertos até que a Voyager 1 passasse por eles em 1979. Eles são cientificamente interessantes, mas visualmente modestos. Um lembrete de que mesmo o planeta mais massivo do Sistema Solar não pode rivalizar com Saturno em espetáculo. A cor de Júpiter em si, a paleta de brancos, laranjas, marrons e vermelhos que tornam o planeta tão visualmente impressionante, não é totalmente compreendida. As zonas brancas são coloridas por gelo de amônia, que é bem caracterizado. Mas os marrons e vermelhos das faixas e da grande mancha vermelha são produzidos por cromóforos, compostos químicos que absorvem luz, cuja identidade ainda é debatida. Os candidatos incluem compostos de enxofre, moléculas que contêm fósforo e moléculas orgânicas complexas produzidas pela fotoquímica na alta atmosfera. Experimentos de laboratório mostraram que a amônia exposta à radiação ultravioleta, na presença de vestígios de outras moléculas, pode produzir compostos avermelhados. Mas nenhum experimento único reproduziu exatamente as cores da atmosfera de Júpiter. A questão de quais cores Júpiter pode apresentar pode parecer menor, mas está conectada a questões mais profundas sobre a química atmosférica. Os cromóforos são produzidos por reações químicas na alta atmosfera, reações impulsionadas pela luz solar, relâmpagos e bombardeio de partículas da magnetosfera. Compreender essas reações é essencial para entender a química das atmosferas dominadas por hidrogênio em geral, incluindo as atmosferas dos milhares de Júpiter quentes e Netunos mornos descobertos orbitando outras estrelas, cujos espectros estamos começando a interpretar com o telescópio espacial James Webb. E além das luas galileanas, Júpiter possui um vasto séquito de satélites menores, mais de 90 conhecidos até os levantamentos mais recentes. A maioria são corpos pequenos e irregulares, capturados do cinturão de asteroides ou do cinturão de Kuiper, orbitando em órbitas distantes, inclinadas e muitas vezes retrógradas. Eles são os destroços gravitacionais da longa história de interações de Júpiter com corpos menores, um enxame de cativos mantidos pela gravidade do maior planeta do Sistema Solar. Júpiter tem sido um escudo para a Terra e também seu bombardeiro,
ao longo da história do Sistema Solar. Sua gravidade domina a dinâmica orbital do cinturão de asteroides, criando lacunas de Kirkwood, regiões desprovidas de asteroides em distâncias orbitais onde o período orbital forma uma razão simples com o de Júpiter. Objetos nessas ressonâncias são perturbados gravitacionalmente por Júpiter, com suas órbitas se tornando cada vez mais excêntricas até que colidam com outro corpo ou sejam ejetados do cinturão completamente. Essas ressonâncias são um mecanismo pelo qual os asteroides são enviados ao sistema solar interno, incluindo órbitas que cruzam a Terra. A influência de Júpiter na taxa de impactos na Terra é complexa e debatida. A visão tradicional de que Júpiter atua como um escudo cósmico, desviando cometas e asteroides que de outra forma atingiriam a Terra, foi parcialmente revisada. Embora Júpiter desvie alguns corpos que se aproximam, ele também captura e redireciona outros gravitacionalmente, potencialmente aumentando a taxa de impactos em certas circunstâncias. O efeito líquido depende da população considerada. Para cometas de longo período provenientes da nuvem de Oort, Júpiter provavelmente reduz o fluxo para o sistema solar interno. Para asteroides perturbados do cinturão principal, pode aumentá-lo. A demonstração mais dramática da influência gravitacional de Júpiter sobre pequenos corpos ocorreu em julho de 1994, quando o cometa Shoemaker-Levy 9, um cometa que havia sido capturado em órbita ao redor de Júpiter e posteriormente despedaçado por forças de maré, colidiu com a atmosfera de Júpiter ao longo de 6 dias. Os impactos produziram enormes cicatrizes escuras na camada de nuvens de Júpiter, algumas maiores que a Terra, visíveis até mesmo através de telescópios modestos. O evento foi a primeira vez que os humanos observaram diretamente uma colisão entre dois corpos do Sistema Solar, fornecendo evidências vívidas do poder da gravidade de Júpiter e da realidade dos impactos cósmicos. Shoemaker-Levy 9 também serviu como um alerta para a conscientização sobre os perigos de impactos. Se uma cadeia semelhante de impactos tivesse atingido a Terra em vez de Júpiter, as consequências teriam sido catastróficas para a civilização. O evento galvanizou esforços para catalogar e rastrear objetos próximos à Terra, levando ao levantamento Space Guard e seus sucessores. A dominância gravitacional de Júpiter se estende além do cinturão de asteroides. Ele desempenha um papel importante na formação das órbitas de cometas, particularmente os cometas da família de Júpiter. Cometas de curto período, com períodos orbitais inferiores a 20 anos, que foram capturados gravitacionalmente e remodelados por encontros com Júpiter. Esses cometas, que incluem objetos bem conhecidos como 67 P/Churyumov-Gerasimenko, o alvo da missão Rosetta da ESA, devem suas órbitas atuais à influência de Júpiter. Sem Júpiter, suas dinâmicas orbitais seriam completamente diferentes, e o fluxo de material cometário para o sistema solar interno seria alterado de maneiras difíceis de prever. Há uma questão mais ampla aqui, que conecta Júpiter à busca por exoplanetas habitáveis. Um planeta gigante na distância certa ajuda ou prejudica o desenvolvimento da vida em mundos rochosos internos? Se Júpiter atua principalmente como um escudo, desviando impactadores perigosos, então sistemas com planetas semelhantes a Júpiter podem ser mais favoráveis à vida. Se ele atua principalmente como um agitador, enviando material para o sistema interno que de outra forma permaneceria inofensivo, então Júpiter pode ser prejudicial. A resposta provavelmente não é nenhum dos extremos. Júpiter é tanto um escudo quanto uma ameaça, e o efeito líquido depende da arquitetura orbital específica do sistema. Compreender esse equilíbrio é essencial para prever quais dos milhares de sistemas exoplanetários conhecidos podem abrigar mundos habitáveis. Júpiter não é apenas relevante para o nosso próprio sistema solar. Ele é um caso de teste para todos os sistemas solares que contêm um gigante gasoso.
A descoberta dos Júpiter quentes, planetas gigantes gasosos que orbitam suas estrelas a distâncias mais próximas do que a órbita de Mercúrio em torno do Sol, foi uma das primeiras e mais surpreendentes revelações da era dos exoplanetas. Esses mundos, encontrados em abundância desde meados da década de 1990, acredita-se que tenham migrado para dentro através de seus discos protoplanetários, assim como Júpiter fez no cenário do Grand Tech. Mas, ao contrário de Júpiter, eles nunca foram resgatados por um Saturno. Continuaram sua migração para o interior até alcançarem a borda interna do disco ou ficarem bloqueados por maré em relação à sua estrela. Nesse processo, destruíram quaisquer planetas internos que existissem em seu caminho. A arquitetura do nosso sistema solar, com Júpiter a 5,2 unidades astronômicas e pequenos planetas rochosos por dentro, pode ser uma consequência da migração de Júpiter, sendo revertida no momento exato por um Saturno de massa adequada a uma distância ideal. Mude qualquer um desses parâmetros e o resultado muda dramaticamente. Um Saturno um pouco mais massivo poderia ter revertido a migração mais cedo, deixando mais material para os planetas terrestres. Um Saturno um pouco menos massivo poderia não ter conseguido capturar Júpiter, permitindo que ele se tornasse um Júpiter quente e destruísse completamente o sistema solar interno. A especificidade desse cenário é tanto sua força quanto sua vulnerabilidade. Ele explica muitas características do sistema solar com uma precisão notável. Mas também implica que nosso sistema solar é o produto de um conjunto restrito de condições iniciais, uma sequência particular de eventos nos primeiros milhões de anos de formação planetária. Pode ser rara, talvez muito rara, entre os bilhões de sistemas planetários na galáxia. Essa é a implicação mais profunda de Júpiter. Não apenas que ele moldou nosso sistema solar, mas que, ao fazê-lo, pode ter tornado nosso sistema incomum. O planeta, que é o objeto grande mais comum em nosso sistema, pode ser a razão pela qual nosso sistema é um dos tipos menos comuns na galáxia. A missão Juno, que está orbitando Júpiter desde 4 de julho de 2016, transformou nossa compreensão do planeta. Juno orbita Júpiter em uma órbita polar altamente elíptica, aproximando-se das camadas de nuvens a cerca de 4.200 quilômetros, antes de se afastar para longe na magnetosfera. Essa órbita foi escolhida para minimizar a exposição da sonda às intensas faixas de radiação que cercam a região equatorial de Júpiter. Cada aproximação, chamada de perijove, fornece uma breve janela de observação em alta resolução antes que a sonda se retire para uma distância mais segura. Entre as descobertas da Juno, o núcleo diluído, que derrubou décadas de suposições sobre a estrutura interna de Júpiter. As raízes profundas da Grande Mancha Vermelha e outras características atmosféricas, se estendendo centenas de quilômetros abaixo das nuvens visíveis. A descoberta de que os jatos de Júpiter se estendem cerca de 3.000 quilômetros na atmosfera, muito mais profundo do que o esperado, antes de transitar para uma região de rotação sólida. A observação de que os polos de Júpiter são dominados por vórtices ciclônicos persistentes, agrupamentos geométricos de tempestades, 5 ao redor do Polo Sul e 8 ao redor do Polo Norte, organizados em padrões notavelmente estáveis que persistem por anos. A Juno também revelou que a atmosfera de Júpiter contém muito mais água do que as medições anteriores indicavam. A sonda de entrada Galileu, que desceu na atmosfera de Júpiter em 1995, encontrou uma região incomumente seca, um ponto quente, e retornou medições de abundância de água que intrigaram os cientistas por décadas. As observações de micro-ondas da Juno, que amostram a atmosfera globalmente e em profundidade, mostraram que a medição da Galileu era anômala. A abundância global de água é maior, consistente com modelos de formação planetária que prevêem a entrega de material rico em água
do sistema solar externo durante a acreção de Júpiter. A missão Juno foi prorrogada várias vezes e atualmente está prevista para operar até setembro de 2025, ou possivelmente por mais tempo. Durante sua missão estendida, Juno mudou seu foco para incluir aproximações próximas das luas galileanas, passando a apenas 350 quilômetros de Ganimedes em junho de 2021, a 358 quilômetros de Europa em setembro de 2022 e realizando múltiplas passagens próximas a Io entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024. Essas aproximações, embora não tão abrangentes quanto as missões dedicadas às luas que virão, proporcionaram as observações mais detalhadas das luas galileanas desde que o orbitador Galileu encerrou suas operações em 2003. As imagens de Juno das erupções vulcânicas de Io, da casca de gelo fraturada de Europa e do terreno sulcado de Ganimedes aguçaram o apetite científico pelos dados que a missão Europa Clipper e a JUICE trarão na próxima década. O destino final da missão será o mesmo que o de Galileu, uma desorbitação controlada na atmosfera de Júpiter, projetada para evitar qualquer contaminação acidental das luas, especialmente Europa, com micro-organismos terrestres. A espaçonave será consumida pela própria atmosfera que estudou, seus átomos se unindo ao vasto e turbulento oceano de hidrogênio e hélio que constitui o maior planeta do Sistema Solar. É um fim apropriado para uma máquina que revelou mais sobre o interior de Júpiter do que qualquer instrumento na história. A missão alterou fundamentalmente nossa compreensão dos planetas gigantes gasosos. Não apenas Júpiter, mas, por extensão, os milhares de gigantes gasosos descobertos ao redor de outras estrelas. Juno também forneceu as medições mais detalhadas já feitas do campo gravitacional de Júpiter, revelando assimetrias na distribuição de massa do planeta causadas pelos fluxos atmosféricos profundos. Essas medições permitiram que os cientistas determinassem que as correntes de jato atmosféricas, as faixas visíveis nas camadas de nuvens, se estendem cerca de 3.000 quilômetros para o interior antes de ceder a um interior profundo que gira de forma uniforme. Essa descoberta resolveu um debate que durou décadas sobre se as características atmosféricas de Júpiter são fenômenos superficiais, de camada de clima, ou estruturas profundas que se estendem por todo o planeta. A resposta está em algum lugar entre os dois. Os jatos são profundos em padrões terrestres. 3.000 quilômetros é quase um quarto do diâmetro da Terra, mas rasos em padrões de Júpiter, ocupando apenas cerca de 4% do raio do planeta. As medições de Juno sobre a abundância de água em Júpiter, usando seu radiômetro de micro-ondas, mostraram que a região equatorial contém aproximadamente de 2 a 4 vezes a abundância solar de oxigênio, consistente com modelos de formação de planetas gigantes que invocam a acreção de planetesimais ricos em água do sistema solar exterior. Essa medição, aparentemente técnica, tem implicações profundas. Ela restringe como, onde e de quais materiais Júpiter se formou, e, por extensão, como os gigantes gasosos se formam em toda a galáxia. Após Juno, a próxima grande missão ao sistema de Júpiter é a JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer, da ESA, que foi lançada em abril de 2023 e deve chegar a Júpiter em 2031. A JUICE se concentrará principalmente em Ganimedes, Europa e Calisto, estudando suas cascas de gelo, oceanos subterrâneos e potencial habitabilidade. E a Europa Clipper da NASA, lançada em outubro de 2024, chegará em 2030 para realizar uma investigação detalhada do oceano e da casca de gelo de Europa por meio de dezenas de aproximações próximas. O sistema de Júpiter é, de qualquer medida, o destino cientificamente mais rico do Sistema Solar. Altophus. Ele contém o maior planeta, a maior lua, o corpo mais vulcanicamente ativo
e talvez o habitat mais promissor para a vida extraterrestre. E tudo isso, as luas, as tempestades, o campo magnético, os cinturões de radiação, os anéis, é mantido unido pela gravidade de uma estrela falhada, que, ao falhar, tornou tudo o mais possível. Agora, dê um passo atrás e considere o que Júpiter realmente significa. Aqui está um mundo que contém mais massa do que tudo o que existe no Sistema Solar combinado, excluindo o Sol. Um mundo que irradia seu próprio calor, gera seu próprio campo magnético e preside um sistema de luas que, por si só, poderia constituir um respeitável sistema planetário. Um mundo cuja migração através do início do Sistema Solar destruiu uma geração de planetas e criou as condições para uma nova, uma geração que inclui a Terra. Júpiter não é um pano de fundo, não é um gigante distante a ser admirado através de um telescópio e, de outra forma, ignorado. Ele é a força gravitacional dominante no Sistema Solar depois do Sol. Sua influência se estende por toda parte, até o cinturão de asteroides, até o cinturão de Kuiper, até o Sistema Solar interno, até as órbitas dos cometas e através da entrega de asteroides ricos em água, possivelmente até os oceanos da própria Terra. Esse último ponto merece destaque. A Terra se formou dentro da linha de neve, a distância do Sol, além da qual a água se congela em gelo sólido. No quente Sistema Solar interno, a água existia apenas como vapor, não como gelo. Os planetesimais rochosos dos quais a Terra se formou eram secos. A Terra deveria ser um mundo sem água. E, no entanto, a Terra tem oceanos. De onde veio a água? Uma das hipóteses durante o Grande Tec, a migração de Júpiter teria espalhado corpos ricos em água de além da linha de neve para a região de formação dos planetas terrestres, semeando o Sistema Solar interno com os materiais voláteis que a Terra acumularia mais tarde. Parte da água da Terra também pode ter sido trazida por meteoritos de condritos carbonáceos, um tipo de asteroide rico em água que se originou no cinturão de asteroides externo, uma região cuja composição foi moldada pela influência gravitacional de Júpiter. Se isso estiver correto, então Júpiter não apenas criou as condições para a formação da Terra. Ele entregou a água que tornou a Terra habitável. Os oceanos onde a vida surgiu pela primeira vez podem dever sua existência às perturbações gravitacionais de um gigante gasoso a 600 milhões de quilômetros de distância. E Júpiter está no centro de uma das questões mais profundas da ciência dos exoplanetas. Por que nosso sistema solar é tão incomum? A descoberta de milhares de sistemas planetários ao redor de outras estrelas revelou que a arquitetura mais comum, sistemas de superterras compactas, orbitando perto de suas estrelas, é precisamente o que nosso sistema solar não possui. Mais secos e com atmosferas mais finas que existem hoje. Se isso estiver correto, então Júpiter não é apenas o maior planeta. Ele é a razão pela qual nosso sistema solar é como é, e a razão pela qual existimos. O planeta que quase se tornou uma estrela revelou-se algo mais importante. O arquiteto de um sistema solar que, contra as probabilidades estatísticas da galáxia, produziu um pequeno mundo rochoso e aquático, com condições exatamente adequadas para a vida. Todas as noites, Júpiter brilha no céu, um ponto de luz intenso e constante, superando tudo, exceto Vênus e a Lua. Ele foi observado por todas as civilizações que levantaram os olhos para o firmamento. Em 1610, Galileu apontou seu telescópio para ele e descobriu 4 luas que transformaram nossa compreensão do cosmos. Desde então, cada geração de astrônomos se debruçou sobre Júpiter, e cada uma delas fez novas descobertas. Giovanni Cassini observou a Grande Mancha Vermelha na década de 1660. No século XX, a espectroscopia revelou a composição da atmosfera de Júpiter: hidrogênio, hélio, metano, amônia. Em 1955, astrônomos de rádio
detectaram poderosas emissões de rádio vindas de Júpiter, a primeira evidência de seu imenso campo magnético. As sondas Pioneer 10 e 11 passaram por ele no início da década de 1970, trazendo as primeiras imagens em close. As sondas Voyager 1 e 2 seguiram em 1979, descobrindo o sistema de anéis, as erupções vulcânicas de Io e a suave camada de gelo de Europa. A missão Galileu orbitou o planeta por 8 anos, de 1995 a 2003, enviando uma sonda para a atmosfera e realizando estudos detalhados das luas. A Juno, que chegou em 2016, desvendou os topos das nuvens e espiou o profundo interior com instrumentos que Galileu jamais poderia imaginar. 300 anos depois, enviamos espaçonaves para orbitá-lo. 400 anos após Galileu, robôs nadam em direção à sua lua Europa, em busca de vida em um oceano escondido sob uma camada de gelo, aquecido pela gravidade de um planeta que não se tornou uma estrela. Júpiter não se acendeu, não brilhou, não se tornou o segundo Sol que tornaria nosso sistema solar irreconhecível. Em vez disso, tornou-se algo mais raro, planeta massivo o suficiente para reconfigurar um sistema solar inteiro, violento o suficiente para destruir mundos e generoso o suficiente, pela pura indiferença da física, para criar as condições para que um mundo pudesse, eventualmente, olhar para o céu noturno e se perguntar o que ele era. O sistema solar não é uma coleção aleatória de objetos. É um sistema, uma estrutura dinâmica moldada pelas interações gravitacionais de seus membros ao longo de bilhões de anos. E no centro dessa dinâmica, puxando as cordas a uma distância de 5 unidades astronômicas, está Júpiter, o planeta que quase se tornou uma estrela, o planeta que destruiu mundos e criou novos, o planeta que abriga, no oceano sob o gelo de uma de suas luas, talvez a melhor chance que temos de encontrar vida além da Terra. Toda vez que olhamos para Júpiter através de um telescópio, observando as faixas mudarem, a grande mancha vermelha se agitar, as luas se deslocarem por sua face como contas em um cordão, estamos contemplando o objeto mais importante do sistema solar, depois do Sol. Estamos olhando para a razão pela qual nosso sistema solar é tão peculiar. A razão pela qual a Terra é pequena. A razão pela qual Marte é ainda menor. A razão pela qual não vivemos em uma super-terra com uma atmosfera opressora e um céu invisível. Júpiter não se tornou uma estrela, mas se tornou algo que, para nós, pode ter sido ainda mais importante. O arquiteto gravitacional de um sistema solar no qual, contra todas as probabilidades estatísticas, um pequeno mundo rochoso com uma atmosfera fina e água líquida orbita a uma distância perfeita de uma estrela tranquila, sob a proteção de um gigante gasoso que não conseguiu se acender, mas nunca deixou de ser relevante. E quanto mais cuidadosamente ouvimos, mais ele revela.